Muito bem, agora vamos falar sobre os radicais. Antes de começarmos propriamente dito diretamente nas propriedades dos radicais, precisamos falar sobre os elementos dos radicais. O que compõe uma raiz? Como é que se lê cada elemento de um radical e de uma raiz? Vamos lá. Este elemento aqui, que é o N, ele é chamado de índice. Índice do radical. Este, que parece um R gigante, é chamado de radical. O B, representado aqui pelo radicando, isso se chama radicando, que é o número que está se calculando a raiz. E isto aqui, que é a resposta do radicando, dado uma raiz e dado um índice, se chama raiz. Então, nós temos a raiz, que é o resultado do radicando, que fica dentro de um radical. E esse radical, ele possui um índice, ok? Então, nós temos índice do radical, nós temos o radicando, que é o número que fica aí dentro da raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz n. E o seu resultado é o que chamamos de raiz. Tudo bem? Agora vamos falar sobre as propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais, primeira delas é esta aqui. Nós temos uma raiz onde nós temos o b elevado ao expoente x, só que o índice da raiz também é x. Todas as vezes que nós temos o índice da raiz igual ao expoente do radicando, a resposta da raiz é o próprio b. Ok? Exemplo. Lá da própria apostila, na página 52, nós temos o seguinte exemplo no exercício 2. Dado uma raiz sexta, é assim que se fala, de 7 elevado a 6, calcule a raiz. Ora, se o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, qual é a resposta? A raiz é o próprio 7. Ok? É como se simplificasse este 6 por esse 6. 6 por 6 igual a 1, dá 7 elevado a 1, que é o próprio 7. Certo? Esta é a primeira propriedade. Vamos chamar de propriedade 1 em números romanos. A propriedade 2 em números romanos é a propriedade que diz o seguinte, que todo radical de b elevado a y numa raiz x, de índice x, podemos escrever da mesma forma. Radicando x dividido por m, b elevado a y dividido por m, onde o m é meramente um número que simplifica o x e o y ao mesmo tempo. Ok? Um dos exemplos, lá mesmo da apostila, na página 52, o exercício da letra C. Nós temos o seguinte. Nós temos raiz sexta de 2 a 12 elevado a 12. Como nós podemos fazer isso? Existe um número que simplifica o 6 e o 12 ao mesmo tempo? Sim, existe. E é o próprio 6. Vamos ver como é que fica? Fica assim. Raiz sexta dividido por 6 é igual a 2 elevado a 12 dividido por esse 6 aqui. O que vai acontecer? Esta raiz vai ficar 6 dividido por 6 dá 1. Essa raiz vai deixar
esse radical vai deixar de existir, vai sobrar só 2 elevado a 12 por 6, 2, que é igual a 4, certo? Muito bem. Esse é um exemplo que está lá na página 52, exercício letra C. Agora vamos um pouco adiante. Temos mais uma propriedade. Essa propriedade diz o seguinte: 3 em números romanos, temos o seguinte: toda raiz cujos radicandos estão multiplicados e eles têm um índice em comum, que é o índice x, também pode ser escrito deste jeito. Raiz x de A, que multiplica raiz x de B. Se eles têm o mesmo índice, eles podem ser escritos desta forma. Se eles têm o mesmo índice nesta forma, também podem ser escritos desta forma. Exemplo, nós temos na página 52 o próprio exemplo, letra A do exercício 3. Diz o seguinte: na letra A, nós temos que raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 9. Como nós temos raiz quadrada e raiz quadrada, ou seja, o mesmo índice, podemos colocar todos os dois debaixo do mesmo radical. 25 vezes 9. Isto dá 225. E raiz quadrada de 225 é igual a 15. Perfeito? Não aparece aqui no visor? Eu vou colocar aqui para outra linha. Isto é igual a 15. Ora, não seria a mesma coisa que raiz quadrada de 25, que é 5, vezes raiz quadrada de 9, que é 3, 5 vezes 3 não é 15 também? Sim. Isso prova que pode ser escrito desta forma ou desta, o resultado será sempre o mesmo. E agora, para finalizar, a última propriedade dos radicais. Nós temos um radical de A elevado no índice x sobre B no índice x. É uma divisão, uma fração de radicais. Se eles possuem o mesmo índice, também pode ser escrito desta forma. Um radical para os dois, ok? O índice continua sendo x e a fração será A sobre B. Perfeito? Exemplo. Nós temos o seguinte exemplo. Vou colocar aqui. Raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4. Ora, se o índice delas é o mesmo índice que é 2, podemos escrever desse jeito. Certo? 9 sobre 4. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Raiz quadrada de 4? 2. Essa é a resposta. Pode ser escrito desse jeito ou deste, o resultado será sempre o mesmo. Por favor, façam os exercícios da página 53 e 54 até o exercício número 4 desta página, a 54. Alguma dúvida?